Imagine só, comer 12 sorvetes, 2 pizzas tamanho família, 2 porções de asinhas de frango frito e 2 litros de refrigerante no café da manhã. Pois é, nessa edição de Piores Comedores de Quilos Mortais, os pacientes não pegaram leve nem um pouco. Se você é daqueles que fica cheio só de ver eles devorando quantidades absurdas de comida, já capricha com o seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Você consegue imaginar começar o dia com 12 ovos? Pois é, essa era a rotina de Jorge em um episódio de Quilos Mortais do México. Depois de contar com a ajuda de Carlos para se vestir e levantar da cama, ele já estava pronto para sua primeira refeição do dia, e nada de café da manhã leve. A frigideira, que convenhamos era bem grande, já estava lotada de salsichas picadas, quando o Carlos perguntou: Hoje em dia eu cozinho. Quantos ovos você vai querer que eu ponha? Uns 12, né? O mesmo de sempre. Tá bom. E você não ouviu errado, foram 12 ovos, isso sem falar da quantidade absurda de salsichas que no caso foram 3 pacotes. Além dessa omelete gigante, Jorge ainda completava a refeição com algumas fatias de pão que estavam ali na mesa. E acredite, essa era só a primeira refeição do dia. A comida é uma coisa importante na minha vida. Eu sempre gostei de comer muito, e em quantidade. Eu já cheguei a vomitar, mas eu quis continuar comendo. Após devorar toda a comida, finalmente estava na hora de ir para o trabalho. Agora imagina só, Jorge não só comia muito em casa, mas também no trabalho. Ele fazia questão de transformar qualquer momento em uma oportunidade para comer. Assim que chegava no trabalho, o pedido já estava na ponta da língua. Batata com linguiça que ele chamava de café da manhã. E isso era só o começo. Na hora do almoço, Jorge pediu uma marmitex gigante, que ele devorava enquanto batia um papo com a colega de trabalho, sem se preocupar com a quantidade que estava comendo. O enorme peso de Jorge não era apenas uma questão de saúde, mas também afetava o seu trabalho. Vendedor de carros, ele até conseguia apresentar os veículos aos clientes, mas tinha um sério problema: não conseguia fazer o test drive, simplesmente porque não cabia no carro. E o que você acha que Jorge fez quando foi assistir um filme com Carlos mais tarde? Se você pensou em uma simples pipoca, errou feio. Ele pediu uma pipoca, salgadinhos, doces, chocolate e, claro, uma garrafa gigante de Coca-Cola. Era um verdadeiro banquete para um simples filminho, né? Quando o Jorge fica com fome, ele fica de mau humor, a gente briga, por isso eu acabo dando tudo o que ele quer comer. Enfim, a cada refeição, Jorge ia acumulando mais e mais quilos, e a batalha contra a balança parecia bem longe de acabar. Outro que também é considerado um dos piores comedores foi Isaac da temporada 9, e ele era o responsável pelas refeições da família. Pensa só na cena, Isaac se movia de um lado para o outro, correndo atrás de todos os ingredientes necessários. Depois de tudo ali, ele levava os itens até a sala e cozinhava sentado, mostrando uma alegria contagiante ao preparar as refeições. A primeira coisa que eu faço todo dia, quando eu levanto, é cozinhar para alimentar a minha família. E é assim que eu passo meu tempo com eles, cozinhando para minha família. E a gente come junto, é assim que eu demonstro meu carinho, cozinhando para eles. Mesmo com toda a dificuldade, finalmente o café da manhã estava pronto. E o que o paciente preparou foi impressionante. Ele fez mais de 7 panquecas cobertas com caramelo e pelo menos 2 tortilhas grandes recheadas. E claro, isso não é tudo. Depois de se empanturrar com essa quantidade de comida, ele ainda passou por uma porção de salgadinhos, uma lata de refrigerante e um pacote de chocolate. Imagine a quantidade de calorias que ele consumiu logo pela manhã. Nunca tem um momento em que eu não tô comendo. Mas eu sei que a comida tá começando a me matar. E a cada mordida, eu me aproximo do fim de tudo. Só que o pior veio depois. Mais tarde, toda a família se reuniu para um jantar, e dessa vez era muita pizza. Assim que todos se serviram, chegou a vez do paciente. Seu pai puxou a mesa para deixar as caixas mais perto de Isaac, e lá estava o paciente, colocando várias fatias no prato, mal vendo a hora de mandar tudo para dentro. Depois de devorar alguns pedaços, Isaac percebeu que os outros já tinham terminado de comer. Mas ele não, ele estava só começando. A cena era quase um espetáculo bizarro. O paciente aproveitando cada pedaço com um entusiasmo contagiante, enquanto a família olhava um tanto impressionada. A maneira que ele se entregava à comida mostrava que, para ele, a refeição era mais do que apenas comer, era um verdadeiro prazer.
E isso só reforçava o quanto ele amava se dedicar à comida, mesmo quando os pratos estavam longe de ser vazios. Olha, se tem uma coisa que James sabia fazer, era caprichar no café da manhã de Delena, que apareceu na nova temporada de Quilos Mortais. Só para você ter uma ideia, o prato dela estava abarrotado, uma porção caprichada de omelete, 5 pedaços de linguiça e uma montanha de bacon. Sem mencionar que James ainda deu um jeito de encaixar 2 pãezinhos no prato, como se já não estivesse lotado. A refeição estava tão exagerada que mal cabia tudo ali. Agora, imagine só, na hora do almoço, ao invés de cozinhar, James decidiu pegar fast food para ele e Delena. E convenhamos, uma paciente no estado de Delena não deveria estar comendo esse tipo de comida, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E como se não bastasse, depois de devorar os hambúrgueres, ainda sobrou espaço para um sorvetinho. Acho que eu vou tirar um cochilo. E quando eu acordar, aí eu como o que sobrou. Tá bom. Certo. Infelizmente, a situação fica ainda pior. No determinado momento, Delena tropeçou e caiu fora de casa. O pânico foi imediato. James, coitado, não conseguiu levantá-la sozinha. Eles tiveram que chamar o resgate e, enquanto esperavam, Delena chorava com medo do que poderia acontecer. Por sorte, o resgate chegou a tempo e conseguiram levantá-la. Mas isso só deixou claro o quão urgente era ela tomar uma atitude para mudar de vida. Droga de sapato. Eu odeio a minha vida e o que eu me tornei. Caí e não consigo me levantar. Eu me sinto idiota. E James não estava sozinho como facilitador da paciente. Quando a mãe de Delena veio visitá-la, foi ela que preparou o jantar. E adivinha? Foram servidos 3 pratos com cerca de 10 pedaços de frango, macarrão cremoso e purê de batata. Inicialmente parecia que a comida era para todos, mas ficou na cara que tudo aquilo era só para a paciente, quando James arrastou os pratos até o alcance dela. E claro, Delena não reclamou nem um pouco. Agora, pensa só na situação de Tedric. Ele precisava andar com um cuidado extremo, sempre com medo que suas pernas, inchadas pelo linfedema, pudessem se machucar ao tropeçar em algo pontiagudo. Era um risco constante. É difícil começar o dia quando você é grande assim. Ainda mais porque eu tenho um linfedema na parte de baixo da perna. Eu não posso esbarrar em nenhum objeto afiado. Eu não posso esbarrar nas portas porque aí a minha perna começa a vazar. E para piorar, quem ajudava o paciente em praticamente tudo era sua mãe, até na hora de tomar banho. Mas o curioso mesmo é quando chega a hora do café da manhã. Você já deve ter visto de tudo em Quilos Mortais, mas eu garanto que o café de Tedric é algo único. Enquanto ele se vestia, uma coisa chamou sua atenção do lado de fora. Era o caminhão de sorvetes que estava chegando. Ele se apressou para estar lá na hora exata, afinal não queria perder essa oportunidade. O sorveteiro passa aqui todo dia às 10 da manhã. Meu filho Tedric ama sorvete. Ele ouve a música do sorveteiro quando tá na outra quadra. Agora, adivinhe, não era só um sorvete que ele estava planejando comprar. Sua mãe até comentou que ele era louco por sorvete, tanto que ele tinha uma conta aberta com o próprio sorveteiro. Quando que o sorveteiro ambulante abre uma conta para alguém poder tomar sorvetes todos os dias? Mas a surpresa mesmo veio quando Tedric fez seu pedido. 3 sorvetes de caramelo, 2 com caldas quente, 1 de bolo de morango, um sanduíche de sorvete, 2 de torta de chocolate e 3 de pasta de amendoim. E sim, tudo isso só pra ele. E meu dia começa assim, com esse café da manhã, com sorvete. Mas o sorvete e os doces são só o começo. Agora te pergunto, alguma vez na vida você já viu alguém tomar 12 sorvetes de uma só vez no café da manhã? Pois é, o paciente devorou todos os picolés. Mas esse era apenas o começo. Logo depois que o paciente terminou o sorvete, ele pediu mais comida. Então, ele devorou 2 pizzas grandes inteiras, 2 porções de asinha de frango frito, uma porção de pão recheado com queijo e 2 litros de refrigerante. Eu gosto muito de pizza. Eu como um monte de pizza. Eu como 2 pizzas inteiras, 2 porções, e asa de frango, e uma porção de pão recheado de queijo. Mas depois que eu termino, eu ainda tô com fome. Não muito tempo depois de devorar tudo isso, lá estava ele de novo com uma garrafa de refrigerante e pelo menos 5 unidades de pão doce e alguns pedaços de linguiça.
Tedrick, sem dúvida, foi um dos maiores comedores de quilos mortais. Assim que terminou esse lanchinho, o cara foi levar as embalagens para a cozinha. E lá pegou mais comida e foi para o quarto, deixando sua mãe doida sem acreditar no que ele estava fazendo. Ô, garoto, você não vai levar esse doce todo lá pra baixo. Só um pouquinho. É verdade? Se você por algum minuto achou que terminou, mais uma vez achou errado. O pior de tudo veio depois. A mãe do paciente aparece preparando uma refeição absurda para o filho. E dessa vez não foi pelo tamanho da refeição, e sim pela quantidade de manteiga que ela colocou no macarrão, que foi quase meio quilo. Que loucura, né? Outro que também apareceu na nova temporada de Quilos Mortais foi Abi Ruiz. Ele estava preso na cama há muito tempo, cerca de 7 anos. Com a mobilidade completamente comprometida, ele dependia totalmente de sua esposa para tudo. E a situação era tão apertada que ela mal conseguia dormir na mesma cama que ele, tamanha falta de espaço. Agora, o café da manhã do paciente foi coisa de louco. Ele recebeu 2 pratos enormes, cada um repleto de ovos mexidos, bacon, linguiça e nada menos que 7 torradas. Só de falar já dá para ter uma ideia da quantidade absurda, mas é algo que realmente precisa ser visto para se acreditar. Para uma pessoa comum, essa quantidade de comida era um belo exagero, mas para o paciente era só mais uma refeição. Sei que penso mais em comida do que deveria, e eu sei que como demais. Mas o que eu como hoje é muito menos do que eu comia quando eu era criança. Como o paciente não conseguia sair de casa, ele tinha que se virar para fazer as compras. Enquanto sua esposa ia ao supermercado, ele fazia uma chamada de vídeo, dizendo exatamente o que ela precisava comprar. Agora, se você achou o café da manhã dele um pouco exagerado, espere até ver o que veio depois. Ao voltar das compras, a esposa de Abi preparou um lanche digno de um banquete. 6 ou 7 sanduíches de presunto e queijo, uma bacia cheia de batata chips e uma garrafa de Coca-Cola. Abi devorou os sanduíches em um piscar de olhos e logo se jogou nas batatas chips, mergulhando tudo no molho que estava na sua mesa. O pior é que não dá para acreditar como a fome e o apetite dele pareciam não ter fim. Mas e aí? O que você achou desses piores comedores? E qual deles você achou que passou dos limites? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, deixe um eu fiquei que depois eu vou lá no seu comentário deixar um emoji de coração, fechou? Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.